Oi, gente. Meu nome é Marília Bueno, eu sou terapeuta xamânica e sistêmica há 9 anos. E como eu prometi para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho da minha bagagem, da minha experiência e do que eu fiz tudo já nessa vida relacionado à espiritualidade, a fenômenos espirituais. E para começar, nós vamos viajar no tempo para 1996, que foi como e quando eu descobri essa minha mediunidade. E foi simplesmente com algo que se chama Fotos Kirlian, e eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é isso aqui. Ó, gente, essas fotos aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Ó, são fotos dos dedos, né? Dá pra ver? E é feito de todos os dedos, tá? E ela é justamente... Hoje em dia eu acho que nem existe mais, porque esse equipamento era, enfim, analógico, é antigo, né? Mas era justamente para fazer um escaneamento da energia da pessoa, ó. E essa pessoa que fazia esse trabalho, acho que era a Celi Simeone, ela foi até o Gigante, lá onde eu comentei com vocês no outro vídeo, lá no bairro Várzea. E a minha mãe ouviu falar, então ela foi com meu pai e comigo para eles tirarem essas fotos, ó, que vocês estão vendo aqui. Então, através dessas imagens, eu não sei dizer porquê, como, tá? Eles descobriram que o meu pai estava com questões espirituais. Essa aqui é uma das fotos dele, ó. Que estava com questões espirituais, com perda energética bastante considerável. E descobriram também a minha mediunidade e a mediunidade da minha mãe, né, com essas fotos. Então aqui são os meus dedos, ó. Tá escrito aqui atrás, inclusive, ó. Marília Bueno, dedo médio ali, ó. 4 anos e meio eu tinha nessa época. E foi com essas fotos aqui, ó. Então que eles chamaram minha mãe para conversar e passaram algumas coisas referentes, então, a minha mediunidade, né? Perguntaram, eu acredito assim para ela, tua filha não vê coisas estranhas, não acontece umas coisas esquisitas, e ela deve ter confirmado que sim, né? E esse aqui é uma das fotos dela, ó. Tá vendo? Que também eu não sei explicar, gente, como que se via a mediunidade através dessas fotos, tá? Então, pode ter a ver com isso aqui, eu não sei, ou com as cores, enfim. E aqui eu trouxe também, tá? Ó, esse aqui foi na minha crisma. Trouxe algumas imagens aqui dessa Marília na infância, né? Então, ali nos 4 anos e meio, a partir dos 5 anos, foi aonde eu conheci a pirâmide, né? Onde eu comecei a frequentar o centro holístico lá. Esse ETzinho era lá, essa foto foi tirada lá. Eu tenho outras fotos, mas como tem pessoas junto, eu evitei, né, gente, assim, separar. Esse aqui foi tirado na casa do meu primeiro guia espiritual que eu tive na vida, que foi o Victor Valdez. Ó, essas duas fotos foram tiradas lá. Eu acho que eu tinha mais ou menos aí uns 11 anos, tá? Nessas fotos aqui. E não era pose, gente. Eu meditava desde os 6, 7 pelo menos, já que eu, né, tô mostrando para vocês tudo isso, tá? Então já conheci a pirâmide depois dessas imagens aqui, das fotos Kirlian, e aí começou já o meu desenvolvimento espiritual, né? Que algumas coisas eu comecei a praticar nessa época já, como viagem astral, regressão semiconsciente, terapias da Kundalini, coisas que eu via e que eu me permitia fazer junto e que me permitiam, né? Só que como uma criança, eles não sabiam muito bem o que eu podia acessar ou não, né? De tudo isso. Então, eu contei tudo isso pra você sobre a minha infância e que teve esse momento que eu precisei me desligar,
né, da minha mediunidade, eu pedi um auxílio. E para quem eu pedi o auxílio? Para onde? Foi justamente aonde eu iniciei os meus trabalhos depois na adolescência, que foi o Vale do Amanhecer. Então, para quem não conhece o Vale, né, é uma escola, é uma ordem espiritualista cristã e, acima de tudo, uma escola de médium muito bem estruturada. Tem defeitos, tem problemas sistêmicos e coisas assim, como tem em todo lugar, mas eu acredito assim que para trabalhar, né, para iniciar logo pessoas que têm já a sua mediunidade aflorada, né, que já estão aí com questões mediúnicas se manifestando, o Vale é uma ótima opção para isso, porque você consegue iniciar os estudos e começar a trabalhar já bem rápido, sabe? E então é bom e ruim, né? Porque a gente também precisa continuar sempre estudando, senão fica, enfim, fica superficial, né? Eu vou mostrar para vocês agora as minhas roupas do Vale, tá? Como que foi isso, vou falar um pouquinho dessa jornada, tá? Então, gente, dos 12 anos até os 16, a minha mediunidade, ela ficou em fase estacionária, assim, né? Eu consegui dar um respiro, eu consegui ser uma adolescente normal, né? E aos 16 eu já tinha tido meu primeiro filho, e ali algumas coisas começaram a voltar, algumas manifestações, e aí estamos aqui agora, ó. Tudo isso aqui, né? Isso aqui representa uma bagagem de anos, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então aqui eu tenho, ó, a minha carteira do Vale, tá? Tem várias coisas aqui, não vou abrir tudo, não vou mostrar tudo, mas tá, esse aqui é o meu cartão de aula como Apará, que é médio de incorporação, e algumas pessoas não sabem, mas eu entrei no Vale como uma doutrinadora, tá? No Vale tem duas mediunidades conhecidas, que é o doutrinador e o Apará. O Apará é um médio de incorporação. O doutrinador é parecido com o Cambono, mas ele tem algumas questões diferentes. Então aqui eu tava como doutrinadora, ó, gente. Tá vendo? Fiz todas as aulas, emplaquei, comecei a trabalhar e no primeiro trabalho eu incorporei, tá? E aí depois de incorporar eu fiz o desenvolvimento de novo. E aí eu só precisei aqui, ó, de 2 aulas para começar a trabalhar, né? Eu sei que isso em muitas outras ordens é algo assim que raríssimo, né? Aqui tá, ó, vovó Maria Conga. Então a gente aprendia o básico lá no Vale, né? Aqui tá ela, linda, maravilhosa. A gente aprendia o básico e recebia já essa faixa, ó, para seguir incorporando, e o doutrinador, ele tava sempre ao nosso lado, tá, gente? Nenhum Apará, nenhum médio de incorporação trabalhava sozinho. Então, vou mostrar essas fotos aqui para vocês. Deixa eu só separar, porque tem algumas pessoas aqui. Então, aqui, essa foi a primeira... Ai, a cara tá bem estranha, né? Mas essa foi a minha primeira roupa no Vale, ó. Essa roupa branquinha, ó, com aquele coisa que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Ó. E aí depois, e esse lugar é a pirâmide que eu sempre falei, que eu sempre falo, ó, tá? Vocês vão ouvir ainda muito sobre a dita Cuja. Então aqui eu vivenciei muitas experiências espirituais na infância, e na adolescência o Vale do Amanhecer, ele veio para esse lugar. Olha que coincidência, né, gente? Então eu acabei voltando a trabalhar aqui, aliás, acabei trabalhando definitivamente, né, aqui depois da iniciação do Vale. E a iniciação do Vale era feita neste lugar aqui, que é o Templo de Rio Grande. Aqui tem um pouco das roupas, ó, as vestimentas, que são exatamente essas que vocês estão vendo aí, ó, branca, marrom, preta, né, as vestimentas do Vale.
Então agora eu vou mostrar pra vocês, depois dessa primeira roupagem aqui, da iniciação, quando a gente faz a elevação de espadas, que é o segundo nível do vale, ó, isso aqui é uma roupa de falange, gente. Tá vendo? Então, aí tem essa roupa de falange que ela é para alguns rituais específicos. Tem junto a lança. A lança até esqueci de pegar, mas ela tá guardada ali. E essa aqui é a roupa que a gente usa depois do segundo nível, tá? Na verdade, o primeiro nível é o emplacamento, o segundo a iniciação, o terceiro seria já a elevação de espadas, ó. E sempre com essa faixa junto aqui, ó, que fica aqui, atravessada, né, por dentro do colete, assim a gente usa, para que todos saibam, se você é um doutrinador ou um apará, então aquele triângulo, ele sinaliza isso, tá? Sinaliza que eu atuo, trabalho como médium em corporação. E aí no vale, depois da elevação de espadas, tem o outro curso, né? Que é o terceiro ou quarto nível, que é o da centúria, que é onde a gente recebe algo que se chama no vale de emissão, ó. Eu recebi a minha emissão, né? E essa falange que eu trabalhava, a falange grega. Quem conhece o vale vai reconhecer só pela roupa. Então, nesse lugar, com essa roupinha aqui, gente, suando o colete, atendendo às vezes assim, ó, horas a fio, numa tarde, às vezes trabalhando de manhã e de tarde. Eu atuei aí 7 anos nesse lugar aqui no Vale do Amanhecer. Foi para mim a escola mais importante que eu tive, tá? Porque de fato, assim, as informações, a sabedoria que a gente consegue acessar no Vale é tão grandiosa que quando a gente está trabalhando lá, e eu acredito que muitas pessoas que trabalham lá não conseguem compreender tudo. Eu fui ler minha emissão agora e eu me dei conta que tem coisas dali que eu ainda não entendo, sabe? Então, assim, ó, é uma escola de alta magia, é uma escola, assim, que eu vou aprender a vida toda com o Vale, porque tem coisas que eu vou olhar para trás e eu ainda vou me perguntar, me questionar e vou buscar saber mais sobre, né? Então, isso é muito legal. Mas eu saí do Vale porque eu senti que eu não estava conseguindo entender mais sobre mim, né? Faltava um pouco a questão do autoconhecimento. E aí eu comecei, depois que eu saí do Vale, fui para as terapias holísticas, né? E aí me afastei do trabalho espiritual no sentido de atender pessoas, mas eu continuava, através das terapias, eu continuava sendo aquela médium, né, usando tudo que eu aprendi ali, sabe, gente? E aí, não sei te dizer quanto tempo depois, mas em 2024 foi aberto o trabalho de Estrela do Caminho aqui em Santa Cruz e eu já estava como regente deste trabalho. E esse aqui é o uniforme que eu usava e todos os médiuns usavam, que é a blusa branca ou azul, saia preta ou azul escuro, né? E essa aqui era que eu usava praticamente todos os sábados, né? Não sei, às vezes tô usando, ó, uma blusa curta, mas para vocês verem que simplificou muito mais, né, o uniforme depois que eu saí do Vale. Ainda em 2024, eu comecei a trabalhar mais fortemente com as falanges de Pombagira, com os Exus, a falange esquerda, né? E aí eu ia mudando o meu uniforme, então quando tinha essa necessidade de trabalhar mais com o povo da esquerda, e acabei adquirindo então este uniforme aqui, ó, que é essa blusa vermelha, a minha guia, que eu uso em quase todas as consagrações de ayahuasca, eu uso essa guia agora, né?
E tem um casaquinho aqui pro frio do sul, né? E uma saia preta. E esses uniformes, né? Essas vestimentas foram vindo conforme eu fui aprendendo, né? O que eu precisava e o que eu não precisava, e fui evoluindo na minha forma de trabalhar, né? Então hoje eu trabalho só com 2 uniformes por enquanto, que é esse que vocês estão vendo, que eu mostrei lá, é a blusa branca, saia preta, e esse uniforme da roupa, da blusa vermelha, saia preta. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar com uma grande quantidade de pessoas, gente, né? Sem ter toda aquela. Eu ia falar de parafernália, né? Mas assim, um gasto, um investimento. Em muitas religiões, as roupas, né? As vestimentas que se precisa, as imagens, são muitas coisas. E eu sou a favor, sim, de facilitar tudo isso, sabe? De deixar isso tudo mais democrático, porque nem todo mundo pode ter 10 roupas de trabalho no armário, sabe? E aquela roupa que vocês viram, a roupa verde, fui eu mesmo que bordei, a minha mãe que fez, eu bordei ela à mão, me sangrou vários dedos. Então, todas as roupas de falange do Vale são caras, né? Não é qualquer pessoa que pode, assim como uma roupa de religião, às vezes o candomblé, da Umbanda, né? Tudo é investimento, gente, tá? Então eu optei por ir simplificando a coisa, sabe? Para não criar tantas amarras em relação às roupas, né? A gente não pode se prender. Não pode, a espiritualidade não pode ser impedida de trabalhar por conta de você não ter a roupa certa, sabe? Mas esse é um pedacinho pequeno da minha história. Eu espero que vocês tenham curtido, porque aqui eu resumi, deixa eu ver, 17 anos de trabalho, né, em muito poucos minutos. Mas eu vou fazer mais vídeos, quero trocar mais ideias com vocês. Estou gostando desse momento da minha vida. E beijo grande no coração, mandem suas dúvidas, mandam um salve Deus aí, quem é que já participou do Vale ou participa, eu sei que tu também pode estar me ouvindo, me vendo, tá bom? Sinto muita saudade dessa galera e tenho assim no meu coração muita gratidão de verdade por tudo que eu recebi. Arroba.